Este é um vídeo sobre mudanças. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Vitor Marques, se você está no meu canal. Eu acho que o mais perceptível aqui no canal é esse cenário novo, essa parede branca e esse fundo. O que será que tem aqui? Será que é um esconderijo onde eu guardo uma grande quimera? Sabe, eu mudei de casa e basicamente mudei de bairro, só não mudei de universidade ainda, porque no futuro, quem sabe, né? Quando eu terminar a graduação, quem sabe pra onde eu vou fazer pós-graduação e mestrado e tudo mais. No finalzinho de 2024, eu me mudei e foi bem de supetão, assim, que eu falei, que eu acabei postando. Inclusive, eu postei no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga, tá aqui na descrição. Eu acabei mudando de casa, disse que ia sair de casa e resolvi morar perto da universidade. Foram vários motivos que me fizeram querer sair de casa e querer buscar essa autonomia. Não foi apenas a universidade, foram outros motivos que, nesse exato momento, é uma coisa meio que não tão confortável pra mim falar todos os motivos de fato. Enfim, o vídeo de hoje é sobre mudanças e sobre como elas são necessárias e são tão reais e presentes na nossa vida, apesar de que às vezes a gente não percebe. Essa é a primeira mudança real, oficial, de casa que eu faço na vida. Eu nunca mudei de casa, por exemplo. Eu nasci e vivi na mesma exata casa. E foi basicamente em 2024 que eu decidi que eu queria morar sozinho. E foi muito difícil, tipo, tomar essa decisão. E era uma decisão que eu estava prolongando e estava postergando por muito tempo. Acho que a universidade, o mercado de trabalho, acho que a vida adulta no geral, essa coisa, tem um termo no cinema que se chama coming of age. Eu tenho um vídeo aqui no canal exatamente sobre isso, que é essa chegada do amadurecimento. E é exatamente durante esse tempo, assim, 18, 17, 18, 19 anos, onde a gente deixa de ser um adolescente pra se tornar um adulto. E é nessa época que a gente, tipo, sai da escola, no caso, eu saí da escola direto pra universidade, tive um tempo pra... Não foi assim, direto, porque o FPM fez, ó, esperar um pouquinho até entrar. Eu só pude entrar em outubro, eu passei em fevereiro, tipo... Eu consigo me lembrar claramente da sensação que eu tive quando isso aconteceu e da conversa que eu tive com uma professora de um curso que eu fiz em 2022, inclusive. Eu nunca vou esquecer que a professora Josiane falou pra mim, a professora Josiane Delfino, ela disse pra mim que eu não sabia o quanto a minha vida estava prestes a mudar. E foi muito engraçado, porque ela foi a primeira pessoa que falou isso pra mim. E eu nunca vou esquecer exatamente disso, porque cada vez que minha vida muda e eu percebo as mudanças acontecendo, eu paro e penso, nossa, ela tinha razão. E é muito sobre isso que eu quero conversar hoje. Sobre mudanças. E sobre como é importante mudar quando as coisas são necessárias e pedem mudanças. Esse vídeo não é um vlog, então eu não vou intercalá-lo com outras cenas, provavelmente. Talvez eu faça isso na edição. Não sei, talvez... Quem sabe? Bom, eu sou uma pessoa que estou mudando muito. Recentemente eu mudei de casa, não tão recentemente assim, mas ainda recentemente eu mudei de objetivo na vida. E é muito doido porque por muito tempo eu não percebia quando as mudanças elas eram muito claras e objetivas na minha vida. Porque eu acho que isso é uma coisa que acontece muito. E eu acho que é uma coisa muito natural. Quando a gente é criança, por exemplo, a gente meio que não é. A gente meio que vai mudando naturalmente, a gente vai passando pela puberdade e tudo mais. Mas a gente meio que não tem tanta liberdade pra mudar tanto assim. Porque a gente ainda vive sobre o crivo e sobre o controle dos nossos pais. Pelo menos é sobre a minha perspectiva. E eu acho que é a perspectiva de muitas pessoas também. Eu não tinha, por exemplo, durante boa parte da minha vida, eu não tinha, por exemplo, a autonomia de dizer, não, meu cabelo é assim, eu quero que ele cresça. Tipo, não, ele não é ruim porque ele é cacheado, eu quero que ele seja assim. E por muito tempo eu mantinha meu cabelo extremamente curto, pro lado, muito baixo, pra que ele não fizesse ondas. De repente, agora eu sou cabeluda. Enfim, eu usei esse exemplo porque eu acho que ele é o exemplo mais... Eu acho que ele é o exemplo mais prático e gráfico possível que eu poderia usar nesse exato momento sobre mudanças no geral. Porque quem me conhece antes da universidade e quem me conhece desde criança, assim que bate o olho em mim, fala sobre, nossa, cabelo, mudou o cabelo. Você não tinha cabelo. E é muito engraçado, toda vez que eu encontro alguém, tipo, do meu passado, eu digo, né, tanto tempo, agora eu tenho até cabelo. Porque eu não tinha.
E é só uma das mudanças que com certeza mudaram em mim. Eu acho que se você tiver uma conversa comigo hoje em dia e relembrar de uma conversa que você teve comigo quando eu tinha, sei lá, 15 anos, você vai perceber o quanto meu tom mudou. Talvez não tanto de voz, porque eu tenho essa voz fina naturalmente. Mas talvez o meu tom, o jeito como eu falo, como eu me porto, a maneira como eu utilizo certas coisas, como eu formulo o pensamento, até como a maneira como eu ajo em relação à minha própria vida, mudou completamente de como eu era no passado. E que bom. E sabe por que eu digo que bom? Porque se você for parar pra pensar e você for olhar ao redor assim, em tudo que tá acontecendo ao seu redor, principalmente no mundo, você vai ver que nada continua e que nada permanece igual. Então não faz sentido eu permanecer igual. E também não faz sentido você permanecer. E outro dia eu tava andando pelo TikTok e eu gosto muito de ficar vendo trechos de séries, filmes, novelas também, coisas antigas assim que eu assistia quando era criança, porque agora eu tenho outro olhar com elas e eu consigo tipo salvar e depois escrever algo e pensar sobre. E aí eu achei um trecho de uma série do Miguel Falabella chamada Pé na Cova. Mas na série, a personagem da Marília Pêra, ela diz exatamente uma frase que eu tô pensando nela há muito tempo. Ela fala, as pessoas mudam, tudo tá mudando. E é por isso que algumas pessoas enlouquecem, porque elas já mudaram e são obrigadas a continuar vivendo da mesma maneira. E eu vejo muito isso, principalmente numa perspectiva minha mesmo. Quando eu entrei na universidade e comecei a ter pensamentos diferentes, rotina diferente, tempo diferente, aparência diferente, eu comecei a perceber e a enxergar o quanto as coisas mudaram e que não fazia mais sentido eu ser e estar da mesma maneira como eu estava há, sei lá, 3 anos atrás ou 2 anos atrás, porque agora o que faz sentido pra mim é esse cabelo, o que faz sentido pra mim são esses pensamentos, o que faz sentido pra mim talvez seja essa vida. E daqui a 5 anos talvez não seja. E talvez seja. E tudo isso meio que contribuiu também pra a minha mudança. De casa, por exemplo. Eu olhei ao redor e percebi o quanto não fazia sentido eu estar mais naquele mesmo lugar, naquele mesmo quarto, naquela mesma vida, naquele mesmo espaço. E essa é uma decisão muito importante. Eu acho que talvez seja uma das decisões mais importantes da minha vida, porque a partir de agora eu estou sozinha, morando sozinha, né? Eu tô na minha própria casa. E é um primeiro passo de uma coisa que, tipo, vai me acompanhar pelo resto da minha vida. Porque, eu não sei vocês, mas eu não pretendia ficar o resto da minha vida morando na casa da minha mãe e vivendo na casa dela. Eu sei que é um pensamento de muitas mães, essa coisa de se eu pudesse, eu deixaria meus filhos sobre minhas asas e iam viver comigo pra sempre e, tipo, iam se portar da maneira como eu quero pra sempre. Só que, vou falar uma coisa aqui. Se você realmente queria que seu filho morasse com você pra sempre, vivesse da maneira como você acha que é correta pra sempre, você não criou um filho, você criou um parasita. Já dizia Electra Abundância se impose. Então, é muito sobre essa questão de mudanças. E você enxergar o quanto as coisas não fazem mais sentido, talvez. E o quanto você precisa mudar junto com o tempo. Eu sou uma pessoa que tem muita essa coisa de não ficar presa ao passado, por exemplo. Apesar de eu gostar muito de coisas do passado e apreciar o passado, eu sei que o passado, ele fica no passado. E que a pessoa que eu era no passado, ela também ficou no passado. E não tem nada que eu possa fazer pra mudar isso. Apesar de, às vezes, eu querer, por exemplo, voltar a ser criança e estar no colo da minha avó, por exemplo. Claro que sim. Tem momentos que eu só queria não ser adulto. Eu só queria não ter que lidar com certas responsabilidades. Eu não queria, tipo, estar acordando cedo, fazendo um café pra ir trabalhar e depois ir pra universidade. Mas o que eu posso fazer? Eu sou um adulto. E é esse ponto que me pega nessa questão. Muitas pessoas enfrentam, exatamente como a Marília Pêra disse no trecho, muitas pessoas enfrentam esse impedimento de mudar, porque muitas vezes elas ficam presas e são obrigadas a ficarem presas a uma ideia de algo que talvez não faça nem mais sentido para elas, mas como foi aquela ideia que foi por muito tempo a realidade, muitas acabam se acostumando e ficando confortáveis nesse lugar que as prendem em uma versão que, na verdade, não é possível de ser mantida. Tem algumas pessoas na minha vida que eu consigo enxergar e eu penso, meu Deus, a pessoa é do mesmo jeito ainda, tipo, ela não mudou nada. E
Toda vez que eu penso isso, eu olho assim e digo, não, ela mudou, só talvez eu só não tenha percebido, só fiz algumas mudanças possam ser sutis. Talvez outras mudanças são mais drásticas que outras. Por exemplo, é muito perceptível quando você deixa o cabelo crescer. É muito perceptível quando você começa a falar diferente porque você está lendo mais livros. É muito perceptível quando você está na universidade agora e você tem uma carreira e um plano de carreira. É muito perceptível quando você engorda, por exemplo, ou emagrece. Só que algumas mudanças, por exemplo, do jeito de falar, um tom de voz que muda, uma coisa, um detalhe no quarto, uma coisa que não é. Você não percebe, mas que já mudaram. Um ser humano, eu acho que a gente ficar presa a versões do passado que não existem mais e impedir que nossas vidas mudem devido a isso é um dos grandes malefícios de uma vida verdadeiramente boa de ser vivida. Imagina o quão difícil seria se a gente parasse no tempo e continuasse repetindo as mesmas coisas. A gente nunca seria nada, absolutamente nada que é novo iria existir, porque a gente ia continuar repetindo padrões do passado. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem que pensar quando tá saindo pra viver em sociedade. Eu tô num dia e esse dia vai terminar e virar outro dia e as coisas vão mudar e tá tudo bem que mudem. Tem que mudar. Mas o que acontece é que eu devo estar pronto para mudar junto ou para aceitar as mudanças que vêm. Nem todo mundo pode estar confortável, como exemplo, em fazer mudanças muito grandes. Talvez a pessoa só queira viver como ela vivia há 5 anos. Eterna adolescência, uma vida completamente sem responsabilidades, uma vida completamente na aba dos outros. E eu não julgo. Não, eu julgo sim. Eu julgo, mas eu não vou entrar em. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Eu acho que a gente sempre tem que parar pra pensar que o mundo tá mudando, as pessoas mudam, e ou eu tenho que mudar, ou eu posso ser uma pessoa retrógrada no silêncio. Eu posso ser uma pessoa que, tipo, sou apegada ao passado, vivendo dentro de mim mesmo. Porque eu vou mudar exteriormente, mas eu posso ficar sendo a mesma versão que eu era 10, 20, 15 anos atrás, da mesma maneira. Mas não espere que o mundo também haja da mesma forma. E eu enxergo isso em relação a todas as mudanças que existem no mundo. Porque é muito comum que pessoas mais velhas, geralmente, eu tô generalizando, apresentem comportamentos retrógrados ou comportamentos preconceituosos em relação a algumas coisas e não mudam em relação a isso e vão continuar até o final da vida delas. Porque elas estão presas a uma coisa que na época fazia sentido, mas que hoje em dia não faz mais. E que não é aceitável em nenhuma circunstância, porque as coisas mudam e as pessoas mudam também. E parte de viver em sociedade é saber que as mudanças são coisas muito presentes e que devem ser respeitadas. E eu não tô falando apenas a um corte de cabelo, ou a uma roupa diferente, ou a um novo estilo musical que surja, ou qualquer coisa nesse âmbito. Eu tô falando em relação a tudo. Eu tô falando sobre a relação à vida humana do outro. Eu não posso querer com que o outro viva uma realidade que pra mim é a certa. Porque eu vivo dessa maneira desde que eu me entendo por gente. Porque o outro talvez não seja. Porque talvez o outro não seja confortável. A gente tá vivendo sobre a minha ótica. E nem deva também. As pessoas são livres pra serem o que elas querem e devem ser. E eu acho que mudanças elas fazem parte exatamente por isso. Porque elas nos tiram desse lugar e nos levam a outros lugares. Porque o cenário do vídeo mudou. Porque o cenário que vocês provavelmente vão ver a partir de agora no meu canal e na minha vida vai ser um pouco diferente do que ele era no ano passado e no ano retrasado e no ano retrasado. Porque eu mudei de casa. E, consequentemente, eu vou mudar de rotina, talvez. E talvez eu mude alguns hábitos. E talvez eu mude alguns hábitos que eu tinha. E eu quero que mude. Exatamente isso. Atualmente eu penso muito sobre essas questões e eu penso, tipo, exatamente. Eu estou confortável em mudar. Eu nasci pra mudar. E talvez eu não deva me preocupar o quanto eu vou mudar no futuro e só ir mudando aos poucos. Ou talvez eu possa mudar drasticamente daqui pra amanhã, raspar o cabelo e aparecer careca. Quem sabe? Mas o que acontece é que eu estou mudando, você está mudando, a sua vizinha está mudando, a sua mãe está mudando, seu filho está mudando. E o que cabe a você é respeitar as mudanças dele e saber que são uma coisa que não é nada mais natural na vida do que mudanças. E que ou você aprende a conviver com elas, você viverá presa a um passado que nada vai fazer com que as mudanças surjam. Porque já dizia Elis Regina, é você que não vê que o novo sempre vem.
Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou. E também me seguir nas redes sociais que não tá aparecendo aqui na descrição. Principalmente no Instagram, eu acho que é uma das redes sociais que eu mais sou muito. É uma das que eu sou mais ativo e vocês sempre vão saber notícias minhas por lá. Principalmente na minha vida no geral. Vida acadêmica, tudo mais. Minha vida no geral. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.